Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não se esqueça de deixar o seu gostei para dar aquela força ao canal. Se você possui uma Lamborghini, quando chega, sempre alguma garota tira fotos com seu carro. Não dá para negar que isso é uma vantagem. No entanto, esse não é bem o caso de Nair, pois ele no início finge que o carro não é dele. Ela pergunta se ele poderia tirar uma foto para ela e ele concorda, mas pede que depois ela tire uma foto dele também. Ela ri e concorda. Ele pergunta se o carro é dela e ela responde que não, rindo. Ele comenta que as fotos parecem ter ficado boas e pede para ela não rir do seu iPhone antigo. Ele diz que sabe que a qualidade de foto dele provavelmente não será igual a dela. Quando ela pergunta se ele quer que ela tire foto, a foto com o celular dela, ele aceita. Ele pergunta como ficaram as fotos. Ela responde que ficaram meio ruins e ele concorda, dizendo que estavam ruins e agora parecem piores. Ele elogia a foto e diz que ela é muito bonita. Pergunta se ela tem namorado. Quando ela responde que não, ele pergunta por quê. Ela diz que é uma pessoa difícil de lidar. Ele elogia as tatuagens dela e ela pergunta se ele recebeu as fotos dela. Depois que ele confirma que recebeu as fotos, ela comenta que é nova na cidade, ainda não conhece ninguém. Ele pergunta se ela tem Instagram, mas ela diz que não dá suas informações pessoais para pessoas que não conhecem. Quando ele pergunta por que não, ela responde que é porque ele é um estranho. Ele comenta que pensou que não fosse mais um estranho, já que tirou fotos para ela, mas ela diz que ainda não sabe se pode confiar nele e pede desculpas. Quando a garota vê ele se aproximando do carro, muda totalmente de ideia e é aí que as coisas acontecem. Nesse momento ela pede para ele esperar e começa a rir. Ela pergunta se aquele carro é dele e ele responde que sim. Ela ri e pergunta por que ele não disse que o carro era dele. Ele responde que não precisa sair dizendo isso para todo mundo. Ela elogia o carro dele dizendo que é realmente muito bonito. Ele pergunta se ela já esteve dentro de um carro como aquele e ela responde que não. Ele diz que é um dos brinquedos dele e comenta que ela acabou de colocar suas digitais no carro. Ele pergunta com o que ela trabalha. Ela diz que faz entregas de rap e cria conteúdos para as redes sociais. Nair não menciona que possui um prédio e ele prefere dizer que tem vários condomínios. Ele fala que mora em uma cobertura de 15 minutos dali. Ela pergunta se ele a deixaria tirar uma foto na cobertura do prédio dele. Depois de falar um pouco sobre o lugar e como as fotos dela ficariam perfeitas, ele pergunta se ela gostaria de ir até lá. Ela diz que parece legal e acaba aceitando a proposta dele. Nair questiona como ela vai dizer que é incrível e logo depois pergunta o nome dela. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que já o ouviu, mas que precisa ir. Ele explica que só quer conhecê-la porque é novo na área e diz que se chama Nair. Ela responde que precisa ir porque seu telefone está descarregado e está esperando uma ligação. Ele pergunta se pode obter seu Instagram, mas ela responde que não está interessada e que ele não vai se dar bem com essa joia falsa. Ele pergunta se realmente vai ser assim e deseja um ótimo dia. Ele acha que não precisa insistir mais, então diz que tudo bem e que vamos ver se ela mantém a mesma atitude. Quando ele a vê voltando, comenta que isso é uma loucura.
Ela diz que o telefone está descarregado e ele pergunta o que isso tem a ver com ele. Ela fala que pensou que ele pudesse ajudar, mas que não quer tomar muito seu tempo. Ele pergunta se ela está buscando ajuda e ela diz que sim, achando que ele poderia ajudá-la. Ele comenta que até poderia ajudar se não tivesse um compromisso. Ela pergunta se pode entrar e ele questiona o motivo. Ela diz que quer carregar o telefone no carro dele, mas ele afirma que precisa ir. Ela insiste que precisa carregar o telefone para chamar um Uber. Ele diz que se ela vai chamar um Uber, não precisa entrar no carro dele. Ela insiste que está falando sério, que precisa de ajuda e gostaria de conhecê-lo, achando-o bonito. Ele pergunta se agora ele é bonito e ela ri, dizendo que sim. Ele pergunta se ela bebeu algo, saindo de algum bar, e comenta que é muito cedo para beber. Ela ri e pede para ele relaxar, insistindo para entrar no carro porque está quente. Ele diz que isso não é problema dele. Ela responde que ele não está querendo ajudar e ele afirma que precisa ir, pedindo para ela dizer o que realmente quer porque ele tem um compromisso. Ela pede para ir com ele e ele questiona o motivo. Ele diz que não quer perder tempo, mas ela garante que não perderá e pede para entrar no carro novamente. Ele pergunta por que deixaria ela entrar no carro se ela nem quis conversar antes. Ela responde que percebeu que não é tão ruim. Ele quer entender por que ela mudou de humor tão rápido. Ela explica que está precisando de ajuda para carregar o telefone. Ele pergunta sobre o OTP e ela diz que isso tem a ver com os negócios dele, comentando que ela deve ter bebido algo. Ela admite que bebeu mistura com vodka e que quebrou a unha. Ele pergunta o que isso tem a ver com ele e ela menciona que não sabia que ele tinha um carro como aquele. Ele questiona se, sem o carro, ela não teria voltado e ela afirma que não está brincando, perguntando se pode entrar. Ele diz que ainda tenta entender o motivo. Ela insiste que está desconfortável e quer entrar para continuar conversando. Ele pede para ela esperar, saindo do carro, comentando que ela parece fora de si. Ele diz para não ficar colada na porta do carro e ela responde que pensou que ele não fosse sair. Ela menciona que ele não sabe jogar o jogo e ele pede para ela explicar. Ela repete que ele não sabe jogar o jogo. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela diz que poderiam se conhecer dentro do carro. Ele questiona por que ela quer tanto entrar e ela responde que está muito quente e eles poderiam se conhecer lá dentro. Ele pergunta sobre uma marca no pescoço dela, achando que é um chupão. Ela nega e diz que ele é engraçado. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e ela menciona que o telefone está descarregado. Ele pede novamente para ela dar uma volta e ela pergunta se ele quer isso, rindo. Ele questiona de onde vem tanta energia e ela diz que é da sua personalidade, que todos a conhecem por isso. Ele admite que ela tem muita energia e ela diz que é elétrica. Ele decide deixá-la entrar no carro, mas não quer perder seu tempo. Ele pergunta se ela não fará ele perder tempo e ela garante que não, dizendo que vai pegar uma carona. Ele recusa a levá-la a algum lugar e ela insiste que ele não vai perder tempo. Ele diz que tudo bem, mas acha que ela parece estar chapada. Ele pede para ela abrir a porta, mas ela pede para ele abrir. Ela reclama que a porta não está abrindo e ele pede para puxar com mais força. Ela insiste para ele abrir, dizendo que ele está brincando, mas ele nega e deseja um ótimo dia para ela. Onaí pergunta como ela está e qual é o seu nome, mas ela responde que está a caminho da academia. Ele elogia seu corpo dizendo que é incrível e pede para conversar rapidamente. Ela menciona que está ao telefone, então ele respeita e deseja-lhe um bom dia. Comentando que ela parece estar muito ocupada com a academia. Quando ela percebe que Onaí entra em seu carro, a mágica acontece. Quando ela volta, ele a cumprimenta novamente. Ela responde pedindo desculpas e dizendo que agora está mais calma, desligando o telefone. Ele pergunta se ela está mais tranquila e ela confirma, explicando que terminou sua corrida e estava indo para a academia. Ele sugere que ela continue a corrida, mas ela diz que já terminou e elogia a energia dele. Ele, porém, acredita que ela voltou por causa do carro dele. Sem obter respostas, ele pergunta por que ela parou, se estava indo para a academia, e ela diz que parou para falar com ele. Ele comenta que não tem mais nada a dizer
dizer e pergunta se ela quer malhar com ele, mas ele não trouxe roupa de academia. Ela pergunta o que ele queria falar no início e ele explica que é novo na área e estava tentando conhecê-la. Ele menciona que pensou em pedir seu número, mas ela não deu a chance. Ela justifica que estava ao telefone, mas ele nota que ela voltou ainda falando. Ela desliga o telefone e ele pergunta se ela não poderia ter feito isso antes. Ele mostra desconfiança, achando que ela voltou pelo carro dele, mas ela afirma que está sendo sincera. Ele quer saber o que ela realmente deseja e ela responde que voltou para saber o que ele queria dizer. Ele explica que só queria conhecer novas pessoas e achou que seria bom conhecê-la. Ela sugere que eles podem se conhecer melhor e pergunta se ele mora por perto. Ele responde que acabou de se mudar para a área. Ela diz que também mora ali perto e pode mostrar os melhores lugares para comer e se divertir. Ele questiona por que deveria dar outra chance a ela e ela muda de assunto, perguntando se ele é dali. Ele diz que é de Houston. Ela comenta que ele ainda é do sul, famoso por sua hospitalidade. Ele insiste em saber se ela vale a pena e depois que ela diz que sim, ele decide sair do carro. Ela elogia o carro dele, dizendo que é sua cor favorita, mas ele responde que não é mais dele, preferindo laranja agora. Ela pergunta se ele vai comprar um carro novo, mas ele diz que ainda ficará com aquele por um bom tempo. Ele pergunta seu nome e ela responde que é Dea. Quando ele pergunta se ela é solteira, ela inicialmente diz que sim, mas depois admite que é casada, mas em um relacionamento aberto. Ele pede para ela explicar e comenta que isso não faz sentido para ele, pois nunca conheceu alguém casado com um relacionamento aberto. Ela afirma que tecnicamente é casado, mas sai com outras pessoas se gostar delas. Ele pergunta se ela se sente bem com ele fazendo o mesmo e ela diz que sim. Ele comenta que para ele isso é diferente, mas como ela é solteira não tem problema. Ela pergunta se ele realmente é solteiro e ele confirma, dizendo que não estaria ali conversando com ela se não fosse. Ele pergunta sobre os planos dela para o dia e ela menciona a academia e depois piscina, sem mais nada planejado. Ela o convida para curtir a piscina com ela, mas ele diz que depende, pois não gosta de perder tempo. Eles continuam conversando e ele a convida para entrar. Ela acha ótimo e ele brinca sobre ser um Mylen, corrigindo quando ela diz Milen. Ela elogia os tênis dele e comenta sobre seu relógio, dizendo que ficaria bem nela. Ele diz que não gosta de emprestar coisas. Ela pergunta por quê e ele responde que estão em Atlanta. Ela diz que não vai roubar e pergunta se ele emprestaria suas joias. Ela diz que ele pode trancar as portas se achar que ela vai roubar, mas ele reafirma que não empresta nada. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela diz que é dona de casa. Ele pergunta se o marido paga as contas e ela confirma parcialmente, dizendo que gosta de aproveitar a vida. Ele pergunta quem banca isso tudo e ela sugere que talvez ele possa pagar. Ele afirma que com certeza não será ele, já que acabaram de se conhecer. Ela diz que muitos homens se oferecem para pagar suas contas, mas ele diz que já ouviu o suficiente e deseja um bom dia. Ela comenta que pensou que eles se conheceriam melhor e diz que está muito quente lá fora. Ele diz que isso não tem nada a ver com ele e sugere que ela vá para casa. Ela diz que a conversa não está indo bem e ele concorda, desejando a ela um bom dia. Ela afirma que tem seu próprio dinheiro e não precisa dele, e ele diz que está feliz por ela. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não se esqueça de deixar o seu gostei para dar aquela força ao canal. O vídeo começa com o soldado número 1 da Fake Prince abordando uma jovem, dirigindo-se a ela com a seguinte expressão: "Olha só o que temos aqui." A jovem prontamente pede desculpas, esclarecendo que não possui dinheiro. Mas assevera que ele não necessita de dinheiro, apenas almeja que ela ilumine o seu dia com um sorriso. Ele ainda acrescenta que gostaria de ter registrado o sorriso dela em uma fotografia, pois para ele o sorriso dela possui um valor inestimável. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquele local. A jovem explica que está aguardando uma amiga que irá buscá-la e menciona que seria ótimo se ele pudesse permitir que ela esperasse ali. Ele então observa que não há um anel em seu dedo e questiona que tipo de marido a deixaria nessa situação, acrescentando que se ele fosse o marido dela,
dela, ela ao menos teria uma carona. A jovem responde que um morador de rua está flertando com ela e que já está ficando lisonjeada. Ela então pergunta a ele o que o marido dela pensaria ao vê-la conversando com ele e solicita que ele se afaste, afirmando que isso seria perfeito. Ele questiona se ela deseja que ele se retire do local onde chegou primeiro, mas logo em seguida concorda, afirmando que certamente faltou um pouco de paciência por parte dela. Ele conclui que nos dias atuais, paciência é uma virtude necessária para viver em um mundo tão caótico. Ele decide se afastar, mas retorna após 5 minutos, agindo como se nada tivesse ocorrido, e cumprimenta a jovem com um "Oi linda, tudo bem?". A jovem o reconhece e afirma que ele é um morador de rua. Ele então comenta que ela não deveria julgá-lo apenas pela aparência. Ao ser questionado sobre a propriedade do carro, ele declara que o carro é seu e pergunta se ela já andou em um veículo daquele tipo, ao que ela responde que ainda não. Após algum tempo de conversa, a jovem menciona que seu marido está demorando e pergunta se ele poderia levá-la para um passeio e, quem sabe, até mesmo para conhecer a casa dele. Ele questiona se o marido dela não se aborreceria com isso, mas ela responde que sabe lidar com a situação e que ele não precisa se preocupar. Ao ser elogiado pela jovem, ele solicita que ela abra a porta do carro, alegando estar com o ombro machucado. A jovem tenta abrir a porta, mas percebe que está trancada. Ele confirma que a porta está trancada e, ao ser solicitada destravá-la, ele afirma que não abriria a porta para o interesseiro sentar em seu banco. A jovem, surpresa, pergunta se ele está brincando, ao que ele responde que não parece estar brincando e conclui que a única piada é ela está traindo o marido. Quando Nair passa por essas garotas, ele pergunta se está tudo bem e se apresenta. Ele diz que não quer interromper a conversa e menciona que seu nome é Nair. Explica que é novo na área e cada uma das garotas se apresenta também. Ele pergunta para a garota de preto de onde ela é e ela responde que é de Dallas. Ele então pergunta se as outras também são de Dallas e todas elas confirmam. Nair comenta que é de Ohio, mas que está morando em Houston. Ele pergunta o que há de interessante para fazer na região e a garota de preto pergunta se ele quer saber agora. Nair responde afirmativamente, explicando que não conhece nada por ali. Quando ela menciona que há um bom clube, a garota de cinza já começa a dançar. No entanto, quando Nair pede o número da garota de preto, ela recusa e diz que não pode fazer isso no momento. Ele então pergunta como poderia vê-la novamente e ela responde que podem se encontrar por aí. Nair insiste, mas as amigas dizem que precisam ir embora. Ele pede ajuda, mas a garota de cinza diz que é hora de partir. Nair comenta que elas são engraçadas e pede o número mais uma vez, mas a garota de preto recusa novamente, dizendo que eles se encontrarão por aí. Ele fala que não é bom deixar as coisas para depois, mas logo diz que tudo bem e deseja uma boa caminhada. Enquanto ele liga o motor do carro, as garotas voltam imediatamente. A garota de preto pergunta se ele vai sair naquela noite e ele responde que estava tentando dizer isso, mas que agora não importa mais. Ela sugere que podem combinar algo, mas Nair responde que agora isso não importa mais. Ela menciona que haverá uma festa e ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rapidamente. Ela diz algo e ele pergunta o que foi. Ela responde que ele não mencionou que tinha dinheiro e que poderia ter dito isso no ouvido dela. Nair questiona se tudo mudou só porque ele tem dinheiro e carro, e ela nega, dizendo que voltou para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele afirma que ela já ouviu e pergunta se ela quer ouvir de novo, dizendo que vai embora. A garota de preto sugere saírem juntos naquela noite, mas Nair responde que está bem e que vai para outro lugar, desejando um bom dia. Quando ele se prepara para partir, a garota de preto pergunta se ele vai abrir a porta do carro para ela entrar. Ele nega e ela questiona o que ele quer dizer com isso. Nair pergunta por que deveria deixá-la entrar e ela diz que eles combinam. Refletindo, ela acha que deveriam se conhecer melhor e a garota de cinza concorda. Nair pergunta por que ela não quis dar o telefone no início e ela responde que ele era um estranho e tudo aconteceu muito rápido.
Ele argumenta que ainda é um estranho e a garota de cinza diz que elas precisam se proteger. Ele então questiona por que voltaram, afirmando que elas não parecem estar se protegendo. Ela responde que voltaram porque ele tem uma boa energia e parece ser um cara legal, mas ele sugere que voltaram por causa do carro. Após elas negarem, ele pergunta se ela é solteira e ela confirma. Ele questiona se as outras duas também são solteiras e elas também confirmam. Ele pergunta há quanto tempo e ela responde que desde um minuto atrás. Ele pergunta se é verdade e a garota de cinza diz que até a noite passada. Nair comenta que ela acabou de entregar a amiga e pergunta se ela terminou na noite passada. Ela confirma. Ele então faz a pergunta para as outras e todas afirmam ser solteiras. Depois de mais um tempo conversando, ele as convida para entrar no carro. A garota de cinza pergunta para onde vão, mas ele diz que acha que isso não vai dar certo. A garota de preto pede para de cinza se mover para o lado, mas percebendo que não caberiam todas, Nair pede para elas darem a volta. Ele diz que sinceramente não vai rolar, pois sabe que ela só voltou por causa do carro. Ela afirma que se interessou por ele, mas Nair diz que não acredita e deseja um ótimo dia. Nair começa perguntando se está tudo bem e elogia a moça, dizendo que ela é incrível, mas ela prontamente responde que não está interessada. Ele diz que só está tentando fazer amizade, já que é novo na região. Ela diz que não tem tempo para conversar e ele se apresenta como Nair, perguntando o nome dela. Ela diz que precisa ir e ele pergunta se ela não pode parar um momento para conversar. Ele explica que precisa só de 2 segundos, repetindo que é novo na cidade e se apresenta novamente. Ela pergunta o que ele disse e ele esclarece que não quer fazer ela perder tempo, mas ela responde que ele não é o tipo dela e pede desculpas. Nair diz que já entendeu e comenta que ela é muito bonita, mesmo que tenha dito que não tinha tempo para conversar. Ele observa que as coisas mudam muito rápido e que isso é incrível. Ela finalmente diz que se chama Ali e ele diz tudo bem e pergunta, e aí? Ela pergunta novamente se está tudo bem e ele confirma perguntando, e aí? De novo. Ela se desculpa explicando que não falou com ele antes porque ele é um estranho que apareceu de repente. Ele reconhece que ainda é um estranho e pergunta o que a fez voltar. Ela diz que não sabe ao certo, mas depois pensou que talvez ele pudesse ser um cara diferente. Ele pergunta o que ela quer dizer com um cara diferente. Ela diz que ele parece ser um cara gentil. Ele pergunta o que a fez pensar isso e sugere que talvez tenha sido por causa do carro dele, mas ela nega, dizendo que embora o carro seja impressionante, não foi isso que a fez voltar. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, dizendo que obviamente é, já que está dentro dele. Ela pergunta se é assim que ele trata uma dama e ele questiona o que ela quer dizer com isso, explicando que está apenas tratando-a da mesma forma que ela o tratou inicialmente. Ela questiona novamente e ele pede para ela dar a volta. Ela diz que gostaria de conhecê-lo melhor, mas ele lembra que ela não quis conhecê-lo no começo. Ela responde que não pode sair conversando com qualquer um que se aproxima, mas ele aponta que ela voltou, o que ele não entende. Ela diz que apenas quis dar uma chance para ele e ele pergunta, chance para quê? Ela responde, para conhecê-lo e pergunta o que ele vai fazer. Ele diz que precisa cuidar dos seus negócios e não tem tempo a perder, pedindo para ela esperar, mas ela começa a dar a volta novamente. Ele insiste para ela esperar e pede para ela dar a volta mais uma vez. Ela diz que pensou ter ouvido que era para ela entrar, mas ele diz que ela está ouvindo coisas. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas. Ele pergunta o que a fez mudar para lá e ela responde que gosta de fazer compras, ir a clubes e igrejas legais.
Ele comenta que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele elogia o corpo dela e ela pergunta se é suficiente para ele e ele diz que é. Ele sugere que seria melhor conversarem dentro do carro, mas avisa que não quer perder tempo. Ela pergunta novamente o que ele disse e ele repete que não quer perder tempo. Ele avisa que se ela quiser entrar pode, se não ela vai embora. Ela pergunta novamente o que ele disse e ele diz que ela entendeu. Ele pergunta se é assim que ele fala com a dama e ele explica que está dizendo isso porque ela não estava interessada no começo e não falou de forma diferente com ele inicialmente. Ela pergunta se ele vai voltar a isso e ele diz que ela quem está voltando. Ele sugere que eles podem esquecer isso, se ela também esquecer, e diz que ela pode entrar se quiser. Ela comenta que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta quais são os planos para hoje e ela responde que o carro dele é realmente incrível, agradecendo novamente. Ele pergunta quantas vezes ela vai repetir isso e ela diz que só gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela diz que está trabalhando em um restaurante no momento. Ele entende e pergunta se ela gosta do trabalho e ela diz que gosta muito, comentando que é um lugar sofisticado e que ela ganha muitas gorjetas. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, há cerca de um ano. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela responde que gosta de coisas legais e quer alguém que cuide dela. Ele pergunta o que ela tem a oferecer, já que quer alguém que cuide dela. E como ela fica sem resposta, ele pergunta se ela sabe cozinhar. Ela responde que se casar com alguém bem-sucedido, não precisará cozinhar. Ele pergunta o que ela disse, ela confirma. Ele pergunta se ela quer alguém que contrate uma empregada e um chefe, e ela diz que não gosta de cozinhar. Ele pergunta por que ela acha que merece tudo isso, dizendo que há muitas garotas bonitas por aí. Ela diz que pensou que ele quisesse conhecê-la e que sabe que é bonita, mas que não precisa disso. Ele diz que não está tentando ser o namorado dela e que foi ela quem voltou para falar com ele. Ele lembra que tentou falar com ela no começo porque era novo na área e só queria fazer uma nova amizade. Ele diz que o máximo que pode acontecer entre eles é serem amigos e pergunta se ela entendeu. Ela diz que sim, que talvez passam a ser amigos, mas não sabe. Ela diz que vai sair e ele pergunta se ela já vai. Ela diz que sim, mas está tendo dificuldades para abrir a porta. Ele explica que é só apertar o botão e empurrar. Ele concorda que será melhor ela sair, terminando com a certeza de que ele não é o tipo de cara que ela está procurando. Rolanda inicia dizendo que ele não vai mentir, mencionando que acha a moça muito bonita. Ele pergunta como ela está e ela responde perguntando como ele está. Ele se apresenta e explica que decidiu falar com ela porque a achou muito atraente. Ela agradece e ele pergunta como está sendo seu dia. Ela responde que está tudo bem e ele comenta que o dia dele melhorou depois de vê-la. Nair pergunta se ela é de Los Angeles e ela confirma. Ele menciona que acabou de se mudar de Nova York e ela diz que isso é interessante. Nair expressa interesse em conhecê-la melhor e pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde negativamente e ele insiste, perguntando por quê. Ela simplesmente diz que não quer. Ele entende e deseja um bom dia a ela. Se essa tentativa não der certo, ele vai procurar outra abordagem. Depois de vê-lo ir para seu carro, a garota muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Então ele ri e comenta que parece que essa tentativa não será fracassada, notando que ela está voltando. Quando ela se aproxima, ele diz, e aí? E ela menciona que ele disse que gostaria de sair. Nair nega ter dito isso, mas ela confirma que ele queria conversar com ela. Ele lembra que ela deixou claro que não estava interessada, mas ela diz que mudou de ideia. Ele pergunta por que a mudança de ideia repentina e quando ela demora a responder, ele pede para ela dar uma volta. Nair pergunta quantos anos ela tem e ela responde que tem 22 anos. Ele compreende e pergunta por que ela está ali. Ela diz que não sabe e que mudou de ideia. Ele questiona por que a mudança repentina e ela explica que é assim que vive, mudando de ideia. Nair comenta que parece que ele não faz o tipo dela, mas ela responde que ele tem um carro muito legal. Ele pergunta se ela achou o carro legal e ela confirma. Ele diz que foi por isso que comprou. Ela reitera que mudou de ideia e gostaria de sair com ele. Nair
Nair quer saber por quê e ela diz que se impressionou por ele e que também se impressionou por ela. Nair quer saber por quê e ela diz que se interessou por ele e que ele também se interessou por ela. Ele aponta que no início ela nem queria conversar com ele e ela novamente diz que mudou de ideia. Nair afirma que as coisas não vão acontecer no tempo dela. Ela diz que se ele quiser, sim. Ela pergunta se vai ser assim. Ele diz que ela não quis falar com ele, que esse é o problema e que não quer perder seu tempo. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que não sabe. Em seguida ele a convida para entrar. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim. Então ele sugere que, se ela quiser, pode tirar uma foto. Ela concorda e pergunta se ele também vai sair na foto, mas ele diz que não, sugerindo que ela pode tirar a foto mostrando a Lamborghini. Ela comenta que vai tentar mostrar a logo da Lamborghini também. Ele pergunta se a foto ficou boa e ela diz que sim, que ficou ótima. Em seguida, ela pergunta se ele pode levá-la ao shopping. Ele pergunta por que faria isso e ela responde que parece que dinheiro não é um problema para ele, já que tem um carro tão legal. Ela elogia o banco e o painel do carro e ele concorda, dizendo que também gosta muito. Ela repete o pedido de levá-la ao shopping, mas ele recusa, dizendo que não vai fazer isso. Ele responde que não sabe se é uma boa ideia e pede para ela sair, pois quer verificar algo. Ela concorda e diz que vai sair. Ele pergunta novamente se ela gostou do carro e ela confirma dizendo que é um carro bonito. Ele afirma que, se depender dele, essa será a última vez que ela entra em uma Lamborghini, dizendo que não vai levá-la para fazer compra e a chamando de interesseira. Embora. Ele pede ajuda, mas a garota de cinza diz que é hora de partir. Nair comenta que elas são engraçadas e pede o número mais uma vez, mas a garota de preto recusa novamente, dizendo que eles se encontrarão por aí. Ele fala que não é bom deixar as coisas para depois, mas logo diz que tudo bem e deseja uma boa caminhada. Enquanto ele liga o motor do carro, as garotas voltam imediatamente. A garota de preto pergunta se ele vai sair naquela noite e ele responde que estava tentando dizer isso, mas que agora não importa mais. Ela sugere que podem combinar algo, mas Nair responde que agora isso não importa mais. Ela menciona que haverá uma festa e ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rapidamente. Ela diz algo e ele pergunta o que foi. Ela responde que ele não mencionou que tinha dinheiro e que poderia ter dito isso no ouvido dela. Nair questiona se tudo mudou só porque ele tem dinheiro e carro e ela nega, dizendo que voltou para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele afirma que ela já ouviu e pergunta se ela quer ouvir de novo, dizendo que vai embora. A garota de preto sugere saírem juntos naquela noite, mas Nair responde que está bem e que vai para outro lugar, desejando um bom dia. Quando ele se prepara para partir, a garota de preto pergunta se ele vai abrir a porta do carro para ela entrar. Ele nega e ela questiona o que ele quer dizer com isso. Nair pergunta por que deveria deixá-la entrar e ela diz que eles combinam. Refletindo, ela acha que deveriam se conhecer melhor e a garota de cinza concorda. Nair pergunta por que ela não quis dar o telefone no início e ela responde que ele era um estranho e tudo aconteceu muito rápido. Ele argumenta que ainda é um estranho e a garota de cinza diz que elas precisam se proteger. Ele então questiona por que voltaram, afirmando que elas não parecem estar se protegendo. Ela responde que voltaram porque ele tem uma boa energia e parece ser um... O vídeo começa com Kilo abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar bem e pergunta por que ela tá com tanta pressa. A garota responde que ela está bem, mas que não tem tempo para falar com ele e que ela tem que ir embora. Ela então fala que ele não faz o tipo dela e dá um fora nele. O YouTube então aceita o não da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette, mas na mesma hora a mágica acontece e a mulher que o rejeitava volta correndo para falar com ele. Ela então demonstra interesse pelo rapaz e pergunta qual o nome dele. Depois dele falar o seu nome, os dois se apresentam e ele fala que o nome dela é bem legal. Em seguida, ele fala que gostou das tatuagens dela de borboleta e pergunta se ela gosta de borboleta.
Ela fala que sim e que tem mais tatuagens como essa, mas não pode mostrar. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo. Ela então responde que tinha um compromisso para fazer unhas. Ele então fala que é novo na cidade, está tentando fazer amizades e por isso tentou falar com ela bem rapidinho. Em seguida, ele pergunta se ela não tem um namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira. O YouTube fala que mesmo que ela tivesse namorado, que ele não tava nem aí. Ela então pergunta o que ele gostaria de fazer agora, e ele responde que gosta de tomar chás. Ela fala que também gosta muito de tomar um chá. Ele pergunta se o compromisso dela pode esperar agora, e ela responde que sim e que ela pode desmarcar. Ele então fala que gostaria de deixá-la dar uma volta no seu Corvette e ela aceita na mesma hora. Ele então pergunta se ela quer vir com ele agora para eles dar uma volta e se conhecerem melhor. Ele então fala para ela entrar no carro e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, eles conversam sobre o que ela faz da vida, e ela responde que ela é garçonete. Ela então pergunta o que ele trabalha para ter um carro como esse, e ele responde que ele trabalha no mercado financeiro e se ela quiser, que ele pode ajudá-la a ganhar dinheiro, e ela fala que isso seria bom demais. Mas em seguida, ele fala que está pensando se vai levá-la para dar uma volta com ele, porque ela nem queria saber dele antes de ver o seu carro. Ela fala que estava com pressa e por isso não parou para falar com ele. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ela não deveria priorizar bens materiais e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela então começa a implorar para ficar dentro do carro, mas ele fala que não e manda ela descer e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Damon abordando essa morena. Ele a elogia e fala que ela tá parecendo uma modelo. Ela então fala que tem sim um empresário. Ele pergunta se pode caminhar com ela. E ela responde que não acha uma boa ideia. Ele então pergunta em qual ramo é a empresa dela. E ela responde que é no ramo de finanças. Ele então pergunta qual o nome dela. E ela fala para ele que se chama Sunny. Ele então pergunta se pode falar com ela bem rapidinho, e ela fala que não porque ele está fazendo ela perder dinheiro. Ele então pergunta se ela tem um Instagram para passar para ele. Ela fala que não passa nenhum contato para estranhos. Ele fala que só está tentando conhecê-la melhor. Ela fala para olhar para ele e ver como ele está mal vestido e para ele se tocar. Ele então fala que gosta de sair assim, com roupas à vontade. Ele pergunta se ela não está interessada em dar uma volta no seu carro. E ela responde que não, obrigado, e vai embora. Em seguida, após a mulher ver a Lamborghini de Damon, é quase inevitável ela voltar. Ela vem atrás dele perguntando como ele se chama. Ele fala seu nome para ela e pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que não queria ter sido grossa com ele, mas que agora ela viu que ele é um rapaz bem sucedido. Ele então fala que só estava tentando fazer amizades e que ela não precisava tratá-lo daquele jeito. Ela responde que agora vai ser generosa com ele e pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora com ela. Ele fala que sim e convida ela para entrar no carro com ele e pergunta se ela gostou da Lamborghini dele. Ela fala que sim, que o carro dele é muito bom. Ele e ela entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e sobre ganhar dinheiro. Em seguida, ele começa a questionar porque ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia de repente. E ela fala que sabe que errou e vai dar um jeito nisso. Ela então pergunta o que ele acha deles irem para a casa dela para curtir um pouco e passar a tarde juntos.
Ele fala que na verdade ele não vai mais querer sair com ela, porque ela foi muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e manda ela descer do carro e fala para ela ir ganhar o seu próprio dinheiro. Ela tenta fazê-lo mudar de ideia, mas ele se mantém firme e fala para ela dar o fora do seu carro. E no fim, ela acabou se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nair se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa morena e pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar e fala que não almoçou ainda. Ela pergunta quantos anos ele tem. Nair responde que só tem 25 e sua história está bem triste. A garota pergunta para ele o que aconteceu com ele. O youtuber explica para ela que ele era casado e que seu relacionamento não estava dando muito certo e eles decidiram se separar. E deu tudo errado para ele porque a mulher ficou com todo o seu dinheiro e deixou ele sem nada. Ele fica triste e pede um abraço para ela. Ele fala que está tentando encontrar um emprego, mas que não está conseguindo porque está muito difícil. Ele fala que a única forma dele ganhar uns trocados é aqui na rua, com essa placa, e está 2 dias sem comer. Está tentando levantar uma grana para poder almoçar. A garota fala para ele que ela é dona do seu próprio negócio e pode dar uma refeição para ele e arrumar um emprego também.
Nair então agradece e fala que vai dar uma carona para ela no seu carro até a sua loja. Os dois caminham até a Lamborghini. A garota fica sem entender como ele tem uma Lamborghini e fica super impressionada. Nair fala que vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele realmente é um morador de rua. Nair fala que sim e explica para ela que seu carro foi a única coisa que restou para ele na separação com sua mulher. E o carro tem um valor sentimental e ele não quer vender. E explica que ele vai se erguer novamente e só precisa de ajuda agora. A garota entende e fala que vai ajudá-lo. Em seguida, eles descem do carro e ele fala que precisa dizer a verdade para ela e dá um abraço nela. Ele explica que ele está fazendo um experimento social para pegar a escavadora de ouro e que está gravando e mostra para ela a câmera. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira e que gostou muito dela e pede para ela passar o seu Instagram. Na sequência, ele devolve para ela os 10 mil dólares que ela tinha emprestado para ele. Então, ele pergunta qual tipo de comida que ela gosta e ela fala que é frutos do mar. Ele então chama ela para eles irem no melhor restaurante para comerem frutos do mar. O Nair acelera sua gloriosa Lamborghini e dessa vez a garota não foi interesseira.